Bora simbora, pessoal, para esse terceiro bloco. Olha, já vou dar um aviso. Esse terceiro bloco eu acabo os pontos comuns. O quarto bloco eu vou falar de serviço público. Então, você que não vai fazer a prova de nível superior, o seu bloco acaba aqui, porque o próximo bloco é só para o pessoal de nível superior. E a próxima aula vai ficar para o pessoal de nível médio, tá certo? Só para deixar já avisado, para tu saber como vai ser o andamento aqui do curso. Vamos embora fazer um resumo de um tópico para poder a gente resolver mais questões. Segue comigo. Aqui, vamos falar do tópico chamado de aposentadoria. Vamos falar aqui do tópico chamado de aposentadoria. Essa aposentadoria do servidor, ela pode acontecer de três formas diferentes. Tem a chamada aposentadoria, por exemplo, compulsória. Essa aposentadoria compulsória vai acontecer quando o servidor chega a que idade? Isso, quando ele chega aos 70 anos. E pensa bem comigo, vê só. Quem tem cargo, a gente diz que tem vencimento. Quem tem emprego, a gente diz que tem salário. Quem tem, não é isso, mandato eletivo, a gente diz que tem subsídio. E o aposentado tem o quê? O aposentado tem algo que a gente chama de provento. Então, o aposentado tem algo que a gente chama de provento. Aí eu te pergunto, na aposentadoria compulsória, o provento desse servidor vai ser um provento integral ou proporcional ao tempo de contribuição? Isso, o provento dele, na aposentadoria compulsória, ele vai ser proporcional e não integral, uma pegadinha muito comum em prova, proporcional ao tempo de contribuição. Não é tempo de serviço, é o tempo que ele contribuiu. Ou seja, quanto mais contribuiu, mais ele recebe. Isso é aposentadoria compulsória. Existe uma outra, que é a aposentadoria por invalidez. Por essa aposentadoria por invalidez, a gente vai visualizar a regra e vai visualizar a exceção. Essa aposentadoria por invalidez, regra, o provento, ele vai ser integral ou proporcional, pessoal? Isso vai ser proporcional também ao tempo de contribuição. Só que como forma de exceção, o provento dele vai poder ser integral, mas isso é uma exceção. Em quais situações a Constituição fala que vai ser integral? Quando a invalidez dele decorreu de acidente em serviço, de moléstia profissional ou de uma doença grave, contagiosa ou incurável. Mas lembra que a regra é que o provento é proporcional. Mas pensa comigo, quando tu fala em aposentadoria, de regra no Brasil, a pessoa nem se aposenta de forma compulsória, porque ela não aguenta trabalhar até os 70 anos de regra, e nem se aposenta por invalidez, porque não acontece nada de tão irregular assim, de tão grave assim. Então, a regra no Brasil é uma outra espécie de aposentadoria, que ela é chamada de aposentadoria voluntária. Só que para essa aposentadoria voluntária, eu tenho que cumprir alguns requisitos. Quais são os requisitos da aposentadoria voluntária? Eu tenho que ter pelo menos 10 anos, 10 anos de serviço público e eu vou ter que ter pelo menos 5 anos naquele cargo que eu desejo me aposentar. Só que aqui nessa aposentadoria voluntária, veja, você vai estar contribuindo, né? Você está contribuindo. Aí essa aposentadoria, ela vai levar em conta também o seu tempo de contribuição. Quanto mais tempo você contribuir, mais dinheiro você vai receber da sua aposentadoria. Então vamos fazer uma tabela aqui simples com essa lógica. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos fazer aqui uma tabela diferenciando de um lado o homem e do outro lado colocando a mulher. Então, vamos botar aqui de um lado o homem e vamos colocar do outro lado a mulher. Vamos botar aqui uma tabela bonitinha para você ficar com o estudo esquematizado e organizado. Então, vê só. Aqui nessa tabela, você, não é isso, vai analisar se a pessoa vai ser homem ou se a pessoa vai ser mulher. Você vai levar em consideração a idade e você vai levar em consideração o tempo de contribuição.
vai levar em consideração o tempo de contribuição. O homem, para se aposentar com o máximo que dá, ele vai se aposentar com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. A mulher, para se aposentar com o máximo que dá, ela vai se aposentar com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Às vezes o pessoal fala em aposentadoria integral. Veja, entendam integral não no sentido, não é isso, de ser exatamente igual ao que você recebe na ativa, porque isso não existe mais hoje. Quando ele falar em aposentadoria integral, ele está falando dessa situação daqui, que você recebe o provento máximo que você poderia receber. Só que tem pessoas que não conseguem formar todo esse tempo de contribuição, mas querem se aposentar e não querem trabalhar até os 70 anos. Então, aqui existe uma outra opção em que eu vou levar em consideração apenas a idade da pessoa. Mesma situação. Vamos levar em consideração se a pessoa é homem e se a pessoa vai ser mulher. Aqui eu levo somente em consideração a idade. É só somar mais 5. Veja, se eu contribuindo, sendo homem, por 35 anos e tendo 60 anos de idade, eu posso me aposentar com proventos, não é isso? Máximos. Aqui, para eu me aposentar sem levar em consideração o tempo de contribuição, o homem pode se aposentar com 65 anos. E a mulher só soma mais 5, 60 anos. Só que aqui perceba que nessa situação o meu provento ele vai ser proporcional ao meu tempo de contribuição. Proporcional ao meu tempo de contribuição. E nessa situação daqui eu recebo o máximo possível, que eles chamam de integral, mas não leva a integralidade, não é isso? No sentido de que você vai receber tudo. E nas duas situações, você tem que ter 10 anos de serviço e 5 anos no cargo. Feito esse esquema daqui, vamos lá nas questões, que dá para a gente resolver duas questões aqui com esse ponto. Vamos para aqui para a sexta. A sexta é muito fácil. Vê só. São as modalidades de aposentadoria no serviço público são. Vê comigo que facilidade. Quais são as modalidades de aposentadoria? A gente acabou de ver, minha gente, que era o quê? Aposentadoria compulsória por invalidez voluntária. Não vou nem perder tempo. Então, as formas de aposentadoria são compulsória, por invalidez e voluntária. Então, a resposta dessa questão é a letra D, sem nenhuma dificuldade. Não vou nem ler o restante, porque é somente leseira. Veja que a FCC, ela faz tanto a questão muito fácil para essa, como foi do MP, no MPE do Amapá, como pode fazer uma questão mais difícil, como fez essa daqui. Vê só. Essa questão de número 7, ela diz assim: os servidores titulares de cargo efetivos dos estados que hoje ingressam no serviço sujeitam-se a regras constitucionais que disciplinam sua aposentadoria. Considere a respeito os itens abaixo sobre hipóteses de aposentadoria e respectivo critério de cálculos e proventos. Vamos para as alternativas. Vê que já é uma questão, não é isso, mais bem elaborada. No ponto 1, diz o seguinte, ó, que a invalidez, a aposentadoria por invalidez permanente, se dá com proventos integrais. Minha gente, isso aqui é a regra? Não, isso daqui é exceção, porque essa invalidez permanente, a regra é que o provento ele vai ser proporcional ao seu tempo de contribuição. Só vai ser integral no caso de acidente em serviço, no caso de moléstia profissional e no caso de uma doença grave, contagiosa e incurável. Finge que está escrito aqui incurável. Então, doença grave, contagiosa ou incurável. Então, ponto 1, falso, não é isso? Ponto 1 não está verdadeiro. Vê o ponto 2. Diz que pode existir também uma aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. E aí, pessoal, certo ou errado? Quem respondeu certo, cuidado, dê mais uma lidinha. Vamos ler junto de novo, vê só. Ele está dizendo aposentadoria compulsória. Existe? Existe. Aos 70 anos de idade, essa idade?
É. O provento é proporcional? É. Mas é proporcional ao tempo de serviço? Não. Olha a mínima pegadinha disso daqui. É proporcional ao tempo de contribuição. Quanto mais você contribuiu, mais você recebe. Quanto menos você contribuiu, menos você recebe. Então, aqui o ponto 2 também está errado. Pegadinha mínima essa daqui, não é tempo de serviço. Tempo de serviço ele é levado em conta para efeito da disponibilidade. Quando se fala em aposentadoria, ele fala em tempo de contribuição. Vamos andando. Aqui no ponto 3 diz que vai acontecer a aposentadoria voluntária desde que eu tenha, um tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Até aqui, ok? Ok. Aqueles requisitos de 10 anos e 5 anos. E diz que vão existir essas condições, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Veja que é igualzinha a tabela, Homem, ele se aposenta com o quê? Se aposenta com 60 de idade e se aposenta com 35 de contribuição. E a mulher, 55 de idade e 30 de contribuição. Perfeita essa letra A. A letra B fala em 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Então, está falando naquela situação onde o provento ele vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Exatamente, porque a mulher é 60 e o homem vai ser com 65. Isso daqui é a nossa tabela escrita. O ponto 3, esse sim é um ponto que está correto. Perfeito, aqui o ponto 3, é o único que está certo. Aí diz, está harmônico com as regras constitucionais, as regras constantes da Constituição, que consta apenas em ele, que acerta. A única que está certa é o ponto 3, letra A. Veja que é uma questão muito melhor do que aquela questão de número 6, que ela falou, mas não disse nada, era muito fácil. Vamos andar mais um pouquinho. Vê só, aqui andando mais um pouquinho, a gente vê essa questão 8ª. E ela fala o seguinte, diz que servidor público estadual, ocupante de 2 cargos efetivos de professor, pretende se aposentar em ambos os cargos, percebendo provento de aposentadoria relativo a eles. Aí tu fala 2 cargos, aí para falar isso daqui, bora fazer um resumo, vê só, vamos lá numa página em branco para poder falar disso daqui. Quando você chega lá na Constituição Federal, vai ter uma parte que ela fala da possibilidade da acumulação remunerada de cargos. Veja, a regra é que vai ser vedada a acumulação remunerada de cargos, emprego e função. Essa é a regra. Entretanto, diz a Constituição que existindo compatibilidade de horário, então, excepcionalmente existindo compatibilidade de horário, eu poderei acumular. Então, em algumas situações, existindo compatibilidade de horário, vai poder existir a acumulação. Mas não é em qualquer situação, são em situações específicas da Constituição Federal. Ele fala em 2 cargos de professor, então, professor mais professor. Isso é uma acumulação lícita. Ele fala também em um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E ele fala na acumulação de 2 profissões regulamentadas na área de saúde, saúde mais saúde. Nessas situações daqui, a acumulação vai ser lícita. Então, nessas situações, eu posso vir a acumular. Vamos voltar para a questão para ver como é que ela fala. A questão falou que eu estava acumulando 2 cargos de professor. Vê só, essa acumulação é lícita ou lícita? Lícita, porque eu posso acumular 2 cargos de professor. Aí eu estou querendo me aposentar neles. Vê só, se os cargos
eles são cumuláveis na ativa, isso quer dizer que também você vai poder cumular é somar, as aposentadorias. Então, se você pôde trabalhar nos dois, você pode receber a aposentadoria dos dois. Vamos para as alternativas. Aqui, essa alternativa na letra A diz que esse pedido de aposentadoria ele deve ser deferido, porque é possível a acumulação de 2 cargos de professor. Minha gente, certo ou errado? Certo, já acabou a graça. A gente já achou a questão, já achou a alternativa. Não gosto de preto, deixa eu mudar de cor. Eita. Aí aqui, pronto, porque senão o outro tu não enxerga, é muito melhor o amarelinho. Aí você consegue enxergar. Então aqui, ó, a gente vai dizer que a aposentadoria pode ser deferida, porque é possível sim a acumulação de professor. Questão corretíssima, simples a resposta, mas simples e correta. A letra B diz que o pedido vai ser indeferido, porque embora seja possível a acumulação de 2 cargos de professor em atividade, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social. De regra mesmo, pessoal, eu não posso acumular mais de uma aposentadoria no regime próprio. Entretanto, nas situações em que é permitida a acumulação em atividade, também vai ser permitida a acumulação na aposentadoria. Então, o erro está na palavra vedada. Letra C diz que é indeferido, deve ser indeferido o pedido, porque não é possível a acumulação de 2 cargos de professor. Falso, precisa nem perder tempo. A gente sabe que 2 cargos de professor, eles podem ser acumulados com autorização da própria Constituição Federal. Então, a letra C está errada, erradíssimo. A letra D diz que o pedido vai ser deferido porque o servidor tem direito público subjetivo à percepção dos proventos relativos a todos os cargos por ele ocupados em atividade, independentemente da natureza deles. O erro, então, foi generalizar. Eu até posso acumular, mas posso acumular aposentadoria em relação aos chamados cargos acumuláveis, que foram aqueles que a gente falou, e não em relação aos outros. Só esses daqui é que me permitem que eu acumule o tempo de aposentadoria. E a letra E diz que o pedido vai ser deferido se o servidor puder acrescer o tempo de serviço de um dos cargos, tempo de serviço prestado perante o regime geral de previdência social, porque nessa hipótese haveria compensação de regimes. Cá entre nós, minha gente, essa letra E não fala nada com nada, então não aconselho nem a leitura dela, porque ela não faz nem sentido para você ler. Então a letra E está errada e a questão de número 8 tem como resposta correta a letra A, ok? Vamos para a questão 9, quase acabando. Essa questão 9 está falando da estabilidade. Tu lembra que a gente já falou? Estabilidade é com 3 anos, traz a segurança ao servidor, mas ele só ganha estabilidade depois de passar pelo período do estágio probatório e ainda passar por uma avaliação de desempenho. E a gente sabe que mesmo estável, o servidor ele pode vir a perder o seu cargo. Então, mesmo estável, ele pode vir a perder o seu cargo. Bora para as alternativas. A letra A, lembrando que a questão está falando de estabilidade, essa letra A diz o seguinte, ó, que a estabilidade não impede que uma sentença judicial transitada em julgado decrete a perda do cargo. Parece, não é isso engraçado, mas tudo está sendo correto na letra o quê? A. Minha gente, vê só. A gente viu que essa estabilidade ela não é absoluta. Um servidor mesmo estável, ele pode sim vir a perder o seu cargo. E essa perda do cargo daqui, não é isso? Pode decorrer de uma sentença judicial transitada em julgado. Vamos ver então o erro do restante das alternativas. Diz que essa estabilidade vem a conferir ao servidor o direito de permanecer no cargo até a morte. Danou-se, então ele pode roubar, matar, fazer o que quiser e ficar lá até a morte? Não, não é isso? Então aqui, o servidor ele não pode permanecer, não confere esse direito dele permanecer o cargo até a morte, porque ele tem o direito, ele tem a possibilidade de vir a perder o seu cargo na ativa. Vê a letra C. Diz que essa estabilidade confere vitaliciedade
ao servidor. O servidor ele não tem vitaliciedade. Quem tem vitaliciedade é o juiz, é uma questão completamente diferente, que não importa para a gente aqui na área de direito administrativo. Então, veja, o servidor tem estabilidade, vitaliciedade não, ele não é vitalício. Quem vai ser vitalício é o juiz. Então, falso a letra C. Aí, aqui na letra D, diz que essa estabilidade impede a instauração de um processo administrativo disciplinar. É falso até porque, por meio de um processo administrativo disciplinar, pode até mesmo esse servidor vir a perder o seu cargo. É uma outra situação de perda do cargo, então a questão também está falsa na letra D. E aqui na letra E, diz que essa estabilidade impede o controle do Poder Judiciário e afasta a possibilidade de ajuizamento de ação para a perda do cargo. A gente já sabe que é falso, por quê? Porque o Poder Judiciário ele pode controlar o ato praticado pelo servidor e, mediante uma sentença judicial transitada em julgado, o que é trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso, ele pode vir a perder o seu cargo. Então, questão de número 9, resposta correta, letra A, ok? Fácil demais. Vamos para a última, derradeira aqui, da parte de servidores públicos em relação à Constituição Federal. A questão ela vem dizendo assim, ó, Cláudio é servidor público e foi demitido do serviço público. 2 anos depois da aplicação da aludida pena, esta punição de demissão foi invalidada por sentença judicial transitada em julgado. Vamos pensar o seguinte, ó, o coitado ele foi demitido, só que a demissão dele foi anulada. Quando a demissão dele foi anulada, ele tem direito a voltar. E essa volta dele vai ser chamada de quê? De reintegração. Ele vai ser reintegrado ao cargo público. E ele tem direito de receber tudo de volta. Então, aqui, quando a demissão ela é anulada, essa demissão sendo invalidada, eu tenho o direito de ser reintegrado. E nessa reintegração eu recebo tudo de volta. E vê só, essa anulação da demissão, ela pode acontecer tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Só que imagina que quando Cláudio ele voltou para o seu cargo, tinha lá outra pessoa, por exemplo, Roberto. Aí vamos continuar. Aí nesses 2 anos, Roberto, também servidor público, ocupou o cargo antes ocupado por Cláudio. Nesse caso, após a invalidação da demissão, Cláudio e Roberto serão respectivamente. Então, quando Cláudio saiu, Roberto ocupou aquele cargo que estava vago. Só que aí, quando Cláudio foi reintegrado, Roberto, que era o eventual ocupante, ele continua no cargo? Não, ele volta ao seu cargo de origem. Ele volta ao seu cargo anterior. E essa volta ao cargo anterior é chamada de recondução. E ele vai ser reconduzido sem direito a nenhuma espécie de indenização. Então, reintegração é a volta daquele que tinha sido demitido. A reintegração é a volta daquele que tinha sido demitido. Já quando eu falo em recondução, é a volta ao cargo anterior. Então, veja, nessa questão, Cláudio vai ser reintegrado. E Roberto? Roberto vai ser reconduzido. Vamos ver onde é que estão essas alternativas. Vê só. Quando ele fala aqui na letra A em aproveitado, tem nada a ver. Porque aproveitado é a volta daquele que estava em disponibilidade. Então, aqui o aproveitamento é a volta daquele que estava em disponibilidade. Reintegrado não é a situação de, deixa eu lembrar, de Roberto. Quem vai ser reintegrado é Cláudio. Vê a letra B. Fala em aproveitado, depois não tem nada a ver, porque Cláudio não vai ser aproveitado. Cláudio vai ser reintegrado. Vê a letra C. Diz que Cláudio vai ser reintegrado ao cargo e posto em disponibilidade, mesmo que o cargo de Roberto não tenha sido extinto. Vê que coisa louca. Está dizendo o seguinte, ó, que Cláudio vai ser reintegrado e, não é isso, o outro, e Roberto, vai ser posto em disponibilidade. Ele não vai ser posto em disponibilidade. Roberto, ele vai voltar ao cargo anterior. Ele vai ser o quê? Reconduzido ao seu cargo de origem. Vamos para a letra D.
A letra D diz que Cláudio vai ser reintegrado ao cargo e o outro Roberto vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, como eu estava te falando. Então, qual é a resposta correta, pessoal? Resposta letra D, porque quando eu tenho uma demissão anulada, eu sou reintegrado. Quando acontece uma reintegração, quem estava naquela vaga vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito a ter uma espécie de indenização. Ok, a resposta correta na letra D. Ok, facinho? E aqui a letra E vem dizendo que o Cláudio, não é isso, que teve a demissão anulada, vai ser reconduzido. Falso. E está dizendo que Roberto vai ser aproveitado. Falso, porque a gente já sabe que um vai ser reintegrado e que o outro vai ser reconduzido. Então, assim, veja só. Nesse ponto daqui, a gente encerra a parte relativa a servidores na Constituição. O que é que eu quero conversar contigo? A gente viu princípios, a gente viu poderes, a gente viu atos e a gente viu servidores na Constituição. O próximo bloco, bloco 4 agora, da aula 3, vai ser em relação a serviço público. Serviço público só cai para nível superior. Então, você, se é de nível médio, não assista o próximo bloco. Se você é de nível médio e não for, logicamente, fazer a prova de nível superior. O próximo bloco, ele só cai para nível superior. E na próxima aula, eu vou falar de tópicos que só caem para a prova de nível médio, como organização administrativa, processo administrativo e conceito de administração pública, que é muito bobo. Eu acho que eu só vou botar umas 2 questões desse tema. Então, a gente encerra o bloco 3 aqui. Quem é de nível médio, já me despeço por agora. E nível superior, a gente volta no próximo com o serviço público.